Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Começando aqui nosso primeiro vídeo, tá? De direito penal, assim como foi votado lá no meu Instagram, tá? Vamos aqui prosseguir, né? Dando aí a nossa primeira aula de aula monitoria de direito penal, tá? E como é de praxe, começar basicamente aqui do zero, né? Fazer uma pequena apresentação, tá? Do direito penal para vocês. Creio aí que muitos já conhecem, tá? Colocarei aqui alguns princípios, mais precisamente 5 princípios, tá? Tem vários, tá? Então, infelizmente, não dá para colocar tudo em apenas uma aula dessa, até porque ficaria muito extenso e ficaria até bem chato, tá? De vocês estarem assistindo aí muito tempo de aula, tá? Seria aqui o mais breve possível, tá, pessoal? A fim de auxiliar vocês, tá? Nos estudos aí, sejam acadêmicos ou para concursos públicos, tá certo, pessoal? De início aí, vocês estão vendo aí na tela inicial, tem meu Instagram, qualquer coisa vocês podem estar entrando em contato por lá mesmo, tá? Alguma dúvida que surgir, tá? Alguma coisa assim, tá ok? E sem mais delongas, vamos aqui iniciar, tá? Então, aqui vai ser os princípios que nós trabalharemos hoje, tá? Alguns princípios basilares ou básicos, tá? Que é a mesma coisa, se não sinônimos, tá? Traria aqui a apresentação do direito penal, princípio da intervenção mínima, tá? Lesividade, alteridade, adequação social e limitação das penas, tá, pessoal? Acabei errando aqui, foi um equívoco, tá, pessoal? Mas é limitação das penas, tá? Então, como eu estava falando aqui para vocês, princípio da limitação das penas, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Bom, aqui como poucos sabem, ou muitos sabem, né? Aqueles que estão iniciando agora, provavelmente ainda não está sendo o primeiro contato com o direito penal, ainda não tem noção do que seja, que área do direito é essa, o que se é trabalhado. Então, farei aqui uma breve introdução também, tá? Para também não se aprofundar demais, tá certo? Bom, o direito penal é o único ramo do direito que está sob prisão, tá? Isso aí é uma característica básica, tá certo, pessoal? E o que é a prisão? A prisão, ela é o cerceamento da liberdade de locomoção. É a pena mais grave na sociedade, entendeu? Pelo fato de que você vai ali cercear o direito de ir e vir do indivíduo, tá certo, pessoal? E isso aí é a pena mais grave na sociedade brasileira, tá certo? Então, o direito penal ele deve também ser aplicado na última hipótese, tá certo? Por isso que também é chamado de ultima ratio, ou seja, último recurso em latim, tá certo, pessoal? Quando todos os outros ramos do direito não conseguirem agir, daí sim vem o direito penal para poder solucionar os conflitos na sociedade, tá certo, pessoal? E a gente deve compreender que tem inúmeros princípios, tá, pessoal? Eu particularmente sigo a doutrina do Rogério Greco, então lá ele nos explica vários princípios que existem no direito penal, tá? E como é sabido, não é possível aqui eu colocar todos, tá certo, pessoal? Pela nossa quantidade de tempo, tá? E pelo fato de que a aula ficaria muito extensa, né? Então, o objetivo aqui é fazer uma aula mais tranquila, tá? Mais rápida possível, tá? Eu já visto que muitas vezes eu trabalho, estudo, então não tem todo o tempo do mundo para poder estar assistindo aulas de muito tempo, né? De extensão. Certo, pessoal? Então vamos lá. Princípio da intervenção mínima, tá certo? Bom, é basicamente mais ou menos aquilo que a gente estava falando outrora, tá? É que o direito penal só se preocupa com bens essenciais e mais importantes, ou seja, os bens jurídicos tutelados, tá? Por exemplo, aqui, a vida, bom, é um
bem jurídico mais importante que temos, né? A gente vê aí quando ocorre homicídio, né? Lá no artigo 121 do nosso Decreto-Lei 2.848 de 1940, que é o nosso Código Penal, tá? A gente vê que é um crime, assim, bem visto na sociedade, assim, de uma forma negativa, né, pessoal? Claro que é uma das atrocidades que dá mais repercussão na mídia, né? É um fato bem triste mesmo, tá? E a gente vê aqui, como eu coloquei também, a última ratio, que é o último recurso, tá? Vamos seguindo. Bom, temos aqui o princípio da lesividade, tá? O que acontece? O princípio da lesividade vai trazer sobre as proibições penais, que tem a justificativa, né? Que elas só são aplicadas quando alguma lesão ao bem jurídico tutelado, tá? Uma lesão de fato. Então a gente tem que analisar o caso a caso. Se o indivíduo ele cometeu uma lesão a terceiros, se isso realmente é aplicado, uma proibição penal. Também deve ser analisado também no Código Penal se descreve o fato, que o crime é um fato, tá? Isso a gente vai ver lá na frente. A tripartite, né? Que é a parte do teoria geral do crime. A gente vai ver em outros momentos, tá bom? E eu trouxe aqui também um exemplo, tá? Um furto atinge diretamente um bem de um terceiro, pois pode ser que aquele objeto que foi furtado havia uma grande importância para o indivíduo, seja bem de trabalho ou de valor sentimental, assim como eu bem coloquei aqui. Bom, vamos supor aí que o indivíduo é um motorista de aplicativo e tem seu carro para o efetivo trabalho e ele acaba sendo roubado, alguém rouba ali, lembrando que roubo é mediante violência ou grave ameaça, tá? Então, se o indivíduo ele é roubado, ele tem ali o seu objeto de trabalho subtraído, né? Então, ele vai acabar sendo prejudicado. Então, aí a gente vê que cabe sim o direito penal para poder solucionar esse conflito, tá certo? E ele também proíbe a incriminação de atitudes internas, ou seja, pensamento, cogitação. Quando o crime está no processo de cogitação, passou na cabeça do indivíduo, não tem como o Estado punir, tá, pessoal? Não tem hipótese alguma do Estado. Eu vou ali adivinhar que o indivíduo está planejando um crime, tá? E não tem possibilidade, tá bom, pessoal? Salvo em outros casos que também falarei posteriormente, tá bom? Então, é isso aí. Vamos para o próximo. Pronto, já o da alteridade, o que acontece? O Estado também não pode intervir em causas que o indivíduo pratica o mal a si próprio. Por exemplo, se lesionar, às vezes a gente via muitos casos, né? Há algum tempo, que jovens, alguns adolescentes que estavam em estado de depressão, ansiedade ou algo do tipo, que acabavam se lesionando no braço, né? Pegavam ali giletes e ficavam se cortando ali. Então aquilo o Estado não pode punir, tá? Um exemplo clássico que temos também é o suicídio. Por mais que ele seja altamente reprovável, assim como eu coloquei aqui no slide, não tem como o Estado punir o indivíduo, né? Não há essa possibilidade, tá? Então, aí existem também as campanhas, tá? Para que possa reduzir esses atos que fatalmente ocorrem, né? Como a gente bem observa, tá certo? Então vamos ao próximo. Princípio da adequação social. Já tem aqui um bebezinho aqui, chorando, vendo aqui, colocando um brinquinho nela. Então, a gente percebe aqui, por exemplo, já na adequação social, por exemplo, como está o caso aí do bebezinho, apesar da conduta de colocar um brinco em uma criança, lesionar ela naquele momento, que no Código Penal existe o crime de lesão corporal, tá?
mas que nesse caso aí, essa conduta ela se adequa à sociedade, porque ela é adequada, ela é aprovada pela sociedade. É prática, um costume comum na nossa sociedade brasileira. Ali tem uma criança ali, né? Um aninho, dois. Ali os pais vão e colocam, furam a orelhinha dele e coloca um brinco. Ali é uma conduta adequadamente aceita pela sociedade, tá certo? Aí nesse caso o Estado não pode intervir, tá? Pelo princípio da adequação social, se adequa à sociedade, tá certo? Vamos ao próximo. Isso aqui é de suma importância, tá, pessoal? Assim como eu disse, eu acabei me equivocando aqui, que é o princípio da limitação das penas, tá? Acabei colocando aqui individualização, mas é limitação, tá? Porque o Estado traz as penas proibidas no Brasil, tá? E eu coloquei até um mnemônico aqui, já que de outros professores que também colocam, tá? Isso aqui já vem de vários aí professores que também trabalham dessa forma, tá certo? Então é o famoso Moca TBC. Anota aí, pega seu caderninho já, coloca aí bonitinho, que isso aqui será também de suma importância. Também cai em muita prova, concurso, OAB, tá certo? E aqui a gente vê que lá no inciso 47 da nossa Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, traz as penas proibidas no Brasil, tá? Morte, salvo em caso de guerra declarada. Isso aqui é muito importante, tá? Porque vai estar lá no artigo 56 do Decreto-Lei 1001 de 1969, que é o Código Penal Militar, que é a única ocasião que ocorre a pena de morte, que é de fuzilamento, que está nesse dispositivo que eu citei, tá certo? Também é proibido de caráter perpétuo, tá certo, pessoal? Lembrando que no Brasil só é permitida a pena de reclusão inicialmente, que é o regime fechado, né? Aí depois vem as progressões de pena, tá certo, pessoal? Também é proibido trabalhos forçados, de banimentos e cruéis, tá certo, pessoal? Então isso é muito importante a gente saber, é uma característica da nossa proibição de pena no Brasil, que a gente tem que estar no pé da letra, tá, pessoal? A gente tem que estar antenado em relação a isso, tá certo? E vamos adiante. Aqui vamos às questões, tá? Lembrando que eu fiz essa pequena análise desses princípios que eu citei, tá? Reitero que existem outros vários, tá? Que também, a pedido de vocês, também quiserem colocar aqui nos comentários, posso estar também analisando outras aulas monitorias que trarei alguns outros princípios, tá? Preciso também da colaboração de vocês aí, joguem nos comentários alguma sugestão, tá? E desde já agradeço a participação de todos vocês, tá certo? E vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão, tá bom? Vamos lá. A questão aqui, 2023, ó, recente, e para a Guarda Civil Municipal, tá? Xanadu é estudioso das culturas orientais e busca fundamentos para justificar a estrutura repressiva do Estado, resolvendo conflitos que surgem no dia a dia das pessoas. Ele verifica que conflitam duas perspectivas de pensamento quanto à função do direito penal na sociedade. Preste bem atenção que a gente já comentou sobre isso hoje. Quando ocorre a tutela dos bens mais importantes e somente, olha só, grife esse nome aqui, ó, somente, a gente tem que ter muito cuidado com isso, atua a esfera penal. E quando estão inóculos os demais ramos do direito, ocorre a incidência do princípio da... Aí tem aqui, alternativa A, intervenção mínima, B, abolição penal, C, pena gravosa, D, lei correta. O que vocês acham aí, pessoal? Deixa aí nos comentários, tá? Quero também ver a opinião de vocês em relação a essa questão, tá? E aí, o que vocês acham? Bom, obviamente a gente já falou sobre isso hoje, e é o princípio da intervenção mínima, tá certo, pessoal? Onde o Estado somente vai atuar, ou melhor, o direito penal somente vai atuar
quando ferir diretamente os bens jurídicos tutelados, tá certo, pessoal? Então a gente tem que estar muito atento a isso daí, tá certo? Vamos à próxima. Vamos lá. Rafael Primário foi preso em flagrante delito após tentar subtrair poucos bens de uma rede de supermercados. Vamos lá. Avaliados os bens, totalizaram R$ 38,00 e foram integralmente restituídos à vítima. Nesse caso, o defensor público fundamentará seu pedido de absolvição por insignificância, com base no princípio da aceitação social, intervenção mínima, reserva legal, isonomia ou ampla defesa. Ficou um pouquinho mais complicado essa, né, pessoal? Mas também não tem mistério, tá? Não tem mistério nenhum, tá certo? Bom, obviamente também princípio da intervenção mínima, tá certo, pessoal? Como os bens totalizaram um valor ínfimo, um valor aí bem abaixo, bem pequeno, entendeu? Comparado ao patrimônio da rede de supermercados, claro que será uma intervenção mínima, como eu falei em outra hora, o Estado só vai se preocupar quando atingir ou lesionar de forma mais agressiva, claro, os bens jurídicos tutelados ou bens essenciais à nossa convivência em sociedade, tá certo, pessoal? Não há mistério. Bom, ficamos por aqui, tá certo? Muito obrigado aí pela participação de todos. Tentei ser aqui o mais breve possível, tá certo? Uma mini aula aqui, tá certo? Vamos chegando aí nos 17 minutos, mas que espero que todos vocês tenham compreendido o que eu falei, tá? Todos vocês aí tenham absorvido aqui as informações. Espero aí que deixem seu like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, tá? Estamos aí começando, tá? Esse canal, espero que compartilhar muito conhecimento com vocês, tá? Também espero a ajuda de vocês, afinal, como aluno, também aprendo todos os dias e conforme eu aprendo, também gostaria de passar o conhecimento para vocês, tá certo? Obrigado, minha rede social tá aí, @rodrigo.silvalia lá no meu Instagram, qualquer dúvida pode ser mandado por lá, tá bom? Sem problema nenhum, tá certo? Obrigado, pessoal, mais uma vez, se inscrevam, tá? Não esquece de se inscrever, clica aqui no botãozinho vermelho, tá certo? Curta, comente e compartilhe, tá bom? Muito obrigado a participação de todos vocês e até a próxima!